Bom dia a todos. Terça-feira, dia 27 de setembro de 2022. Convidamos a todos a se inscreverem nos canais do A Caminho da Luz e do Gealme no YouTube. É muito fácil e rápido e nos ajuda a melhor divulgar. Convidamos para as nossas lives interativas toda sexta às 19h50. Mais uma vez refletindo com o Livro dos Espíritos, capítulo 2, Lei de Adoração, item sacrifícios. Pergunta 670. Dar-se-á que alguma vez possam ter sido agradáveis a Deus os sacrifícios humanos praticados com piedosa intenção? Não, nunca. Deus, porém, julga pela intenção. Sendo ignorantes os homens, natural era que supusessem praticar ato louvável, imolando os seus semelhantes. Nesses casos, Deus atentava unicamente na ideia que presidia ao ato, e não neste. À proporção que se foram melhorando os homens, tiveram que reconhecer o erro em que laboravam e que reprovar tais sacrifícios, com os quais não podiam conformar-se às ideias dos espíritos esclarecidos. Então, à medida que o homem foi evoluindo, ele foi transformando essas ideias fruto da ignorância. Digo esclarecidos porque os homens tinham então a envolvê-los o véu material, mas por meio do livre-arbítrio, possível lhes era vislumbrar suas origens e fim, e muitos, por intuição, já compreendiam o mal que praticavam, se bem que nem por isso deixassem de praticá-lo, para satisfazer as suas paixões. Então, como a lei divina está na nossa consciência, de uma certa forma, lá no fundo, nós sabíamos que estávamos cometendo um erro, mas ainda ligado às paixões, como dizem aqui, como está dito aqui pelos espíritos, nós não atendíamos à nossa consciência. Pergunta 671. Que devemos pensar das chamadas guerras santas? O sentimento que impele os povos fanáticos, tendo em vista agradar a Deus, a exterminarem o mais possível os que não partilham de suas crenças, poderá equiparar-se quanto à origem ao sentimento que os excitava outrora a sacrificarem seus semelhantes? Responde os espíritos, são impelidos pelos maus espíritos e fazendo a guerra aos seus semelhantes. Contravém a vontade de Deus, que manda ame cada um seu irmão como a si mesmo. Infelizmente, nós, religiosos, em encarnações passadas, achando que estava fazendo certo, achando que estava divulgando o evangelho, cometemos esses erros gravíssimos, como um deles a Guerra Santa, né? E muitos outros, perseguindo irmãos nossos que pensavam diferente. Então, nós temos que nos respeitar e nos amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar a Deus como eu vos amei, assim disse Jesus. E ainda estamos um pouco distante, mesmo hoje, desse amor incondicional que nos ensina o Mestre. Continua os espíritos. Todas as religiões, ou antes, todos os povos, adoram um mesmo Deus, qualquer que seja o nome que lhe deem. Então, não importa o nome, né? Cada um usa o nome que deseja, mas é um só, Deus é único. Por que então há de um fazer guerra de extermínio a outro sobre o fundamento de ser a religião deste diferente da sua? Ou por não ter ainda atingido o grau de progresso dos povos esclarecidos? Se são desculpáveis os povos de não crerem na palavra daquele que o Espírito de Deus animava e que Deus enviou,
sobretudo os que não ouviram e não lhe testemunharam os atos, como pretenderdes que creiam nessa palavra de paz quando lhes ides levá-las de espada em punho? Hoje ainda temos pessoas que dizem não acreditar em Deus e não pode nem ouvir falar em Deus, em Jesus, por causa desses erros cometidos em nome de Deus e em nome de Jesus, que não tinha nada a ver com a mensagem do Mestre, muito menos com os desígnios de nosso Pai. Continua a resposta. Eles terão que se esclarecer, sem dúvida, mas devemos esforçar-nos por fazê-los conhecer a doutrina do Cristo mediante a persuasão e com brandura, nunca a ferro e fogo. É uma mensagem extremamente importante até os dias de hoje. Em vossa maioria, não acreditais nas comunicações que temos com certos mortais. Como quererias que estranhos acreditassem na vossa palavra, quando desmentis com atos a doutrina que pregais? Então, como é que nós gostaríamos ou queríamos que as pessoas se tornassem cristãos ao nosso modo, se os nossos atos, as nossas atitudes eram totalmente contrárias ao ensinado pelo Cristo? Então, é uma incoerência e que gerou um mal muito grande, que estamos ainda lutando para corrigir. Muitos de nós que hoje estamos aqui militando na doutrina espírita, estivemos no passado realizando essas crueldades. Estamos tendo agora a oportunidade de corrigir de uma forma bem diferente à luz da doutrina espírita. Então, mais uma vez, agradecemos a Deus por mais esta oportunidade e pedimos o amparo para toda a humanidade. E queremos convidar a todos para os nossos estudos online em parceria, o A Caminho da Luz e de Alma, às segundas, 19h30, o Céu e o Inferno, a Gênesis, às terças, 20 horas, Diálogo com as Sombras, e às quintas, 17h30, o Despertar do Espírito. Para participar, é só clicar no link. E o link você pode solicitar a ambas as casas através desses contatos. E queremos hoje convidar a todos para o programa Espiritismo e Política, as Leis Morais por Programa Eleitoral. Programa esse elaborado pelo Ailton Paiva, realizado pelo Cirlei Nogueira, no canal do Estação Dama da Caridade, Benedita Fernandes, e está sendo transmitida simultaneamente para o canal da estação e também para o canal do Centro Espírita Caminho da Luz, no bairro de Colégio. É só digitar CEACL, que você vai poder não só assistir o encerramento com o 15º episódio na data de hoje, como os 14 programas que nós tivemos, que está lá gravado, tanto na Estação Dama da Caridade, quanto no canal do Centro Espírita Caminho da Luz. É melhor digitar CEACL, porque se digitar Centro Espírita Caminho da Luz, abrem vários, mas CEACL abre só o canal do A Caminho da Luz no bairro de Colégio. Então, vamos à chamada desse programa que irá acontecer hoje, encerrando as atividades do programa Espiritismo e Política, as Leis Morais por Programa Eleitoral. Vamos à chamada. O ano político está no centro das atenções no Brasil, com as eleições em outubro de 2022. E nessa contagem regressiva, a estação exibe um programa, digamos, eleitoral diferenciado. As Leis Morais de O Livro dos Espíritos. Contribuições doutrinárias aos espíritas e aos que pretendem ampliar as reflexões, a partir da fé raciocinada, para definir critérios de escolha dos candidatos. Espiritismo e Política. Apresentação do escritor Ailton Paiva, estudioso do tema há 40 anos, com 4 livros publicados. Análises sobre as leis morais e as aplicações da pessoa e na sociedade. A cada edição, com um representante do povo espírita. Na 15ª e última edição,
super especial. São vários os personagens espíritas de destaque no contexto político partidário. O paulista Alberto Calvo, o também paulista Francisco Carlos de Castro Neves, o mineiro Camilo Rodrigues Chaves, o também mineiro Jorge Cauí Júnior e o ilustre cearense Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Os convidados são igualmente especiais: César Perry, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira e da USE do Estado de São Paulo; Luciano Klein, autor da superbiografia Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo e Sua Missão; André Trigueiro, jornalista, professor, escritor, e que semanalmente atrai milhares de internautas com o programa Papo das 9, nesta terça-feira, 27 de setembro, 19h, última edição. Espiritismo e política, as leis morais por programa eleitoral.